Então eu peço que você abra sua Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, quase terminando ali o capítulo o primeiro livro de Samuel, né? No capítulo 28, eu quero ler apenas do versículo 5 ao 8, mas embora a gente vai ficar discorrendo sobre essa história, que você já sabe que vamos falar de Saul. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas. E foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Pois bem, irmãos, nós estamos diante de Saul, Saul. E nós vamos ver aqui na vida de Saul todo um processo de apostasia, tá? Porque Saul ele vai terminar os seus dias muito ruim, de uma forma muito degradante, muito humilhante. E às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas ele foi o primeiro rei de Israel, o primeiro capitão do seu povo, o primeiro que foi escolhido dentre o povo, pela voz do povo, para poder reinar sobre Israel. A gente sabe dessa história que o povo era governado diretamente por Deus através do sacerdote ou do profeta ou do juiz. Sendo que aí chegou em determinado ponto que os anciãos e alguns representantes principais das tribos chamou Samuel e falou, Samuel, é o seguinte, tu já está velho, os teus filhos não seguem o teu caminho, porque os filhos deles eram juízes em Berseba, mas eram juízes que aceitavam suborno. Parece que isso tem até o dia de hoje. E então, eles falaram, nós não podemos ficar à mercê dos teus filhos ou dessa situação. Levanta para nós um rei, consagra ele para reinar sobre nós, assim como tem todas as nações. O problema, irmãos, não era nem ter um rei. O problema é que eles queriam um rei porque as nações ao redor tinham. E esse é o mal de muitos cristãos, irmãos. Olha, não é errado você ter as coisas, não é errado você fazer as coisas que você quer fazer, mas se a motivação é porque o vizinho do lado tem ou faz, está errado a motivação. Você está sendo motivado pela inveja. Não tem outra palavra. Você está com inveja. E você quer ter igual ou até melhor, para poder esfregar que você também pode. Não, irmãos. O povo podia ter um rei, mas não porque o povo ao redor tinha cada um o seu rei. Mas enfim, então Saul não gostou dessa palavra, Deus muito menos, mas Deus falou, faça como o povo está pedindo. Fala aí para eles escolherem. Então foi lançando sorte, aí Deus abençoou, porque já que decidiu fazer dessa forma, Deus abençoou, então foi escolhido ali na tribo de Benjamim, a Shaul, que é Saul, né? Um homem alto, forte, de boa aparência, exatamente do jeito que o povo escolheu. Tanto que há um ditado por aí que fala vox populi, vox teus, que é no latim, que fala a voz do povo e a voz de Deus. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque quem escolheu Saul foi praticamente o povo. Quem escolheu o rei de verdade foi Deus, que escolheu Davi, que foi o substituto de Saul. Mas, pois bem, depois que ele entrou, Deus o revestiu de poder, já que ele está ali, precisa então fazer o seu trabalho. E revestiu ele de poder, o Espírito Santo veio sobre ele, ele profetizou, irmãos. Ele profetizou
Tanto que havia um ditado lá em Israel que falava: está Saul entre os profetas de Israel? Coisa maravilhosa, experimentar do Espírito Santo de Deus, experimentar da graça de Deus. E começou a guerrear, vencendo uma luta aqui, outra ali, liderando o povo, e estava dando tudo certo. Porém, irmãos, Saul ele vai se afastar de Deus. Mas ele não vai se afastar assim. Hoje, ele é o Saul que profetiza, que dá glória, que faz e acontece, e amanhã, quando amanhecer, ele está afastado, longe de Deus. Não. A apostasia, que é um esfriamento no sentido mais bruto, para a gente poder entender, sem lapidar muito a palavra, é um esfriamento espiritual gradativo. É como se fosse comparado àquela lepra lá do passado. A lepra, ela não tomava o corpo da pessoa da noite para o dia. Ela aparecia aqui na mão, aí estendia no braço, aparecia outra pinta, e outro, ia tomando, e quando via o corpo estava todo leproso, mas levava todo um tempo. Ia causando a insensibilidade da pele, ia apodrecendo a pele, ficando doente, com dores, e tinha que ser afastado. A apostasia é mais ou menos por aí. Ela vem crescendo de uma forma que vai tirando a sensibilidade espiritual da pessoa. Só que acontece que ela não perde a fé. É aí que entra a questão da verdadeira apostasia. Porque a apostasia não é só um esfriamento espiritual gradativo. É isso, mas é chegar ao ponto de esfriar tanto com esta fé, com esta visão de vida, de fé que está levando, e trocar ela por outra fé. É aí que mora o perigo. Porque Saul, ele vai abrir algumas portas em sua vida, e essas portas vão dar espaço para essa lepra da apostasia se aproximar e grudar nele, e aos poucos ir fazendo ele ficar insensível diante da voz de Deus, diante do Espírito Santo, e ele vai tomando cada vez passos mais longe, indo para mais longe da presença de Deus. Como é que eu sei disso? Porque eu venho voltando aqui, depois que ele foi levantado rei, aí ele teve uma das missões que Deus falou, porque lá quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não tinham nenhum exército formado. O único que tinha experiência de combate ali era Moisés, e mesmo assim ele ficou 40 anos cuidando de ovelhas lá em Midian, e ele perdeu aquela coisa toda de ser aquele guerreiro que era, porque ele estava sendo preparado para ser um futuro faraó. Aquela história lá de trás. Mas aí quando ele volta, já velho, com 80 anos, ele vem para conduzir o povo. Quando atravessa o Mar Vermelho, que eles começam a caminhar, que passa pelaquela região de Mara, de Elim, e começa a entrar, sai no deserto de Sur, entra no deserto de Sim, e começa indo. Eles têm que passar por um lugar, e os amalequitas fazem guerra contra eles. E os amalequitas já tinham o seu exército. Israel só tinha gente com foice, com enxada nas suas mãos. E agora? Então eles fizeram uma covardia. Aquela guerra só foi vencida por causa daquele quarteto fantástico maravilhoso, que foi Moisés orando, Arão e Hur intercedendo, os três, lá no monte, e lá no campo de batalha, Josué. Então quando Moisés ficava com as mãos para cima, Josué prevalecia. Quando as mãos abaixavam, Josué perdia. Então Arão e Hur sustentaram ele, colocaram ele sentado numa pedra, seguraram os seus braços e ficaram ali na intercessão, Moisés na oração e Josué no combate. Os quatro fizeram essa parceria, essa aliança, e Deus operou um milagre. Mas Deus falou assim, está escrito aqui, um dia eu vou me vingar. E quando Deus quer se vingar, irmão, é uma coisa soberana, hein? E ele chegou a vez, quando levantou Saul, foi a prova para Saul mostrar que ele era verdadeiramente obediente. E ele falou, destrói todo mundo, animal, gente, mulher, todo mundo, eu quero que extermina. E sabe o que ele faz, irmãos? Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, ele simplesmente destrói o que era desprezível, ele poupa o rei Agag, e ainda o melhor do gado. E ainda, ele nem espera. Quando o sacerdote está chegando, ele fala, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ele fala, esse barulho aí é porque eu tive uma grande ideia. Deus mandou destruir tudo. Mas a minha ideia foi melhor. A minha ideia foi que, poupando o melhor dos animais, a gente tem como apresentar sacrifícios,
poder fazer ofertas, e ainda trouxe o rei como um prisioneiro de guerra. Deus tinha falado isso? Não, irmãos. Se Deus não falou isso, então ele não tinha que fazer dessa forma. Olha, a desobediência, e ali ficou conhecido em 1 Samuel 15, 22, que Deus prefere a obediência do que sacrifício. Não que ele não se agrade do sacrifício, mas ele prefere a obediência. Você está entendendo isso, irmãos? E ali começou o processo de afastamento. Ou seja, Saul, ele vai se afastar aos poucos e vai começar pela desobediência à ordem divina. E então, irmãos, é isso que dá o estalo na nossa mente e pulsa o coração. Porque ninguém se torna um apóstata de uma hora para outra. Ninguém está hoje na igreja e amanhã no bar. Não, irmãos. Eu sei porque eu já me afastei do evangelho e não é assim. É aos poucos. Vai trocando uma fé por outra. E isso começa a partir do momento que eu abro uma porta na minha vida de desobediência. Começou a degradação de Saul, do rei Saul, quando ele desobedeceu ao que Deus falou. E olha, irmão, se a gente for levar ao pé da letra isso, Jesus deixou uma ordem muito clara: ide por todo mundo e pregar o evangelho. É bem certo que no nosso português está ide, no imperativo, no presente, né? Nesse momento que está acontecendo. Mas na verdade lá no grego quer dizer: enquanto eu estou indo, caminhando nessa vida, nessa terra, eu preciso estar pregando o evangelho. Não é ir uma vez e ponto final. É em todos os lugares, em todos os momentos. Eu preciso estar obedecendo essa ordem divina. Aliás, a Bíblia é cheia de ordens. E então, irmãos, como nós estamos? Porque talvez muita gente hoje está falando: eu estou tão frio, a minha igreja também não me acende, não me aquece, não tem fogo na minha igreja, não sei o quê. Não, irmãos, o problema não é na igreja, não. O problema é que portas de desobediência já foram abertas. É isso que acontece. Mas não parou por aí, irmãos. Porque depois, no capítulo 16, quando Deus ele já vai se enjoar por causa disso, de Saul, ele fala: eu já escolhi um melhor do que você, Saul, e vou passar o seu reino a outro. Levou tempo, levou 40 anos, mas Davi esperou o tempo certinho. O que acontece? No capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 28, vai começar o ódio de Saul por Davi. Movido pelo quê? Inveja. É a outra porta, irmãos. É a outra porta que acontece, que vai fazer com que a apostasia vai nos tomando cada vez mais como uma lepra que vai dominando todo o corpo. É isso que foi acontecendo. Quando as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Ele falou: por que estão falando o nome de Davi acima do meu? E ali começou a ser movido por uma inveja e tentou várias vezes matar o ungido de Deus, matar o escolhido, que era o novo, que seria o novo rei de Israel. Olha só, irmãos, que coisa. E olha que quando ele ficava possesso por um espírito maligno, ele só se acalmava quando Davi tocava a sua harpa. Mesmo assim, ele sabendo disso, depois ele ainda atacava e tentava matar Davi, perseguiu Davi. Davi teve que fugir para a terra inimiga, se esconder lá, irmãos, porque por causa da inveja. Olha só, irmãos, que coisa louca. E aí o que acontece? Por fim, ele vai tomar algumas atitudes que são as piores atitudes da sua vida. Já tinha começado lá com a desobediência. Começou a ser movido pela inveja. A apostasia já estava dominando o seu coração. Aí agora, nesse versículo lido aqui, olha o que ele vai fazer, irmãos. Por quê? Tenta entender o porquê que Saul agiu dessa forma. Aqui, ó. Os filisteus vieram fazer guerra contra ele. E aí, ele falou assim: eu preciso ter uma resposta de Deus. Eu preciso ter uma resposta de Deus. E para ele estava tão afastado de Deus que qualquer meio servia. Ele ainda tentou os meios certos. Diz aqui, ó, o versículo 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. Ele ficou com medo, ele falou: acho que agora eu vou morrer. Eles vão entrar aqui e vão destruir tudo. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Olha só como é que ele perguntou ao Senhor. Ele perguntou ao Senhor, Deus não lhe respondeu em sonho. Então eu creio que ele parou uma vez: Senhor, o que é que eu vou fazer com os filisteus?
Me mostra em sonho. Deus não falou com ele. Depois ele chamou alguns sacerdotes para jogar o Urim e Tumim. Também não respondeu pelas pedras. E por fim ele chamou profetas. Deus não respondeu nem por sonho, nem por Urim e nem por profeta. 3 vezes Deus disse não para ele. Irmãos. E aí ficou muito claro, sabe o que? Nos versículos que se seguem, que Saul não sabe lidar com o silêncio de Deus. E todos aqueles que estão num processo de apostasia também não sabem lidar com o silêncio de Deus. Não sabem lidar com o silêncio de Deus. Eles perguntam e quer como se fosse uma lâmpada do gênio que dá aquela esfregada e aquele gênio sai e então ele fala e realiza o desejo que ele quer. Não, irmãos, Deus não age assim, e tem momentos que Deus se cala, mas não é porque ele está se calando que ele não está trabalhando. É muito ao contrário, irmãos. Quando você termina ali o Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, antigamente nas Bíblias tinham 4 folhas em branco até chegar o Evangelho de Mateus. Sabe o que significava aquelas folhas em branco? O período interbíblico é o período de silêncio de Deus. Depois do último profeta Malaquias até o primeiro profeta aparecer ali no Novo Testamento, que no caso se tornou o último, que foi João Batista. Nesse período, 400 anos de silêncio, que só é registrado na história, que você lê aí nas teologias, nos livros, que você vai ver o período interbíblico, pesquisa sobre isso. Ali Deus estava fazendo, sabe o que, irmãos? Preparando o caminho para o Messias. Ele estava escolhendo uma virgem para que o seu filho pudesse nascer, gerado pelo Espírito Santo, para que pudesse vir a este mundo. Olha, irmãos, a promessa que foi feita lá em Gênesis, agora Deus está levando 400 anos na nossa cronologia, no Kairos de Deus. Quem sabe foram 4 segundos? 4 milésimos de segundo. Tempo interfere para nós que ficamos com cabelos brancos, ficamos envelhecidos com rugas. Não, irmãos, para Deus o tempo não interfere. Podia ter levado 4.000 anos, para ele não interfere. E o fato dele estar em silêncio não significa que ele nos abandonou ou significa que ele não está trabalhando. Não, irmãos. Só que Saul não sabe lidar com o silêncio de Deus, muito menos com o não de Deus. 3 vezes Deus disse não para ele: não vou falar contigo, não vou falar contigo, não vou falar contigo. É provando o coração, irmãos. Mas aí, versículo 7 diz assim, ó. Na verdade, o versículo 6 já foi lido, 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Olha só, irmãos, a apostasia como já está como uma grande lepra, dominando todo o espírito, toda a alma de Saul. Ele agora vai aceitar caminhos que antes ele mesmo tinha reprovado. Como eu sei disso? O versículo 9 fala, a própria fala da mulher diz assim, ó. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul, ela não sabia que era Saul que estava disfarçado ali, eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer morrer? Ela ficou com medo, ela falou: não posso fazer isso não, porque o rei Saul, ele mandou matar os adivinhos, os feiticeiros, os agoureiros, ele mandou matar todo mundo. Olha, aquele que tinha por reprovação o pecado de feitiçaria, de adivinhação, de invocação de espírito de morto, agora ele foi buscar a solução nisso. E essa é mais uma característica de uma apostasia, que não é só um esfriamento, é uma troca de fé. Ele está tirando a fé que ele tinha em Deus. Já que Deus não fala comigo, eu vou ouvir Deus falar, mas de outra forma. E os fins, irmãos, não justificam os meios. Pelo menos nesse caso aqui, os fins não justificam os meios. Ele foi procurar uma feiticeira para ouvir Deus. Isso é sofisma, isso é balela. É como as pessoas de hoje que buscam nos horóscopos para saber o que Deus tem para ela naquele dia. Mentira! Mentira! Não existe cabalismo, não existe zodíaco, não existe invocação de espírito.
Existe sim brechas que se abrem quando as pessoas vão por esses caminhos. Simpatias. Quero que Deus abençoe, então eu vou dar 3 pulinhos na onda. Final de ano acontece isso. Aliás, final de ano tem uma porção de balela que entrou na igreja. Infelizmente, uma igreja com um evangelho fracassado. Um evangelho que está vivendo abaixo da mediocridade, irmãos. Porque não transforma ninguém. As igrejas estão preocupadas agora em ter entretenimento para segurar as pessoas. Não chamam as pessoas nem mais de membro. E, quiçá, não chamam mais nem de irmãos. Eu fico vendo uma nova geração que trata a pessoa como pessoa mesmo, porque foi aculturado. Nas outras igrejas de fora do país, não se chama o irmão fulano de tal, a irmã... Não, se chama pelo nome. Perdeu aquele carinho de falar assim, o irmão tal, o irmão fulano, a irmã, vamos lá na casa da irmã fulana. Aí a pessoa perguntava, vocês são parentes? Em Cristo, nós temos o mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Perderam isso, irmãos. Mas olha só, irmãos, ele vai procurar caminhos que antes ele havia rejeitado. Esse é um princípio de apostasia. Todo apóstata, em algum momento, ele vai recorrer àquelas coisas que ele fazia lá no passado. Porque ele não está ouvindo mais a voz de Deus agora, então ele vai forçar a ouvir alguma voz de alguma maneira. Isso é muito complicado, irmãos. E aí o versículo 8 diz assim: E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi com ele os 2 homens, e de noite chegaram àquela mulher. E disse: Peço que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Olha, irmãos, ele se disfarça, troca de roupa, para tentar enganar a mulher. Depois a mulher descobre que é ele. Sabe o que ele estava tentando fazer ali? Tentando disfarçar o seu pecado. Ele mudou de roupa para não pensar que era ele, aquele que perseguia as feiticeiras, os adivinhos. Então ele agora começa a disfarçar o seu pecado. Olha como é a vida de quem está com sinais de apostasia. Começou com a desobediência, a inveja dominou o seu coração, não sabe lidar com o silêncio de Deus, aceita caminhos que antes ele mesmo reprovava, que falava que era errado, que era pecado, que não podia, e hoje ele faz. Tem crente do primeiro amor que falava que beber vinho era pecado, e hoje está entornando o caldo, em casa, e sem se embriagar, porque afinal de contas a Bíblia não fala que não pode se embriagar, mas não fala que não pode beber, não fala para você que não sabe interpretar as escrituras. Olha, ele agora tenta se disfarçando, ele tenta disfarçar o seu erro, o seu pecado, e todo apóstata ele vai se portar desta forma. E o caminho não é esse, pastor, mas qual é o caminho então? O caminho, irmãos, é arrepender-se, arrependimento. Eu tenho ouvido de muitos movimentos de pessoas que estão buscando um avivamento, mas sabe, irmãos, estão buscando avivamento sem quebrantamento, sem arrependimento de pecados, sem palavra de Deus, sem amor ao próximo. Não existe avivamento. O que existe é um movimento, um sentimentalismo, uma explosão de sentimentos na hora de emoções ali. Isso não é avivamento. A Bíblia não fala que é assim, irmãos. Tem que estar em oração, tem que estar em clamor, tem que estar em busca, tem que estar em santidade, tem que estar dizendo não ao pecado, tem que estar se quebrantando, se arrependendo dos pecados. Aí o avivamento verdadeiro e genuíno ele vem. E não vem só por um momento, só por aquele instante, vem selar para toda uma carreira cristã. Irmãos, o caminho era se arrepender. Olha só, irmãos, até marquei aqui em Apocalipse, no capítulo 2, como o caminho era esse, ó. A primeira carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, no versículo 5. Na verdade, se a gente quiser ler do 2 em diante, olha o que Jesus falou para eles. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Está fazendo todas essas coisas sem amor. Então, segundo 1 aos Coríntios 13, nada disso vale diante de Deus. Nada disso. E aí, qual é o caminho? Versículo 5. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente, a te virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Olha, irmãos, o caminho
contra a apostasia é se arrepender dos seus pecados. É o arrependimento, é o quebrantamento, é o coração contrito. O que é que Davi falou, irmãos? Ele falou aqui no Salmo. Onde está aquele Salmo maravilhoso? Ele disse que os sacrifícios para Deus, né, é o 51, não é isso? Se eu não me engano. Diz aqui para nós, ó. Salmo 51. Deixa eu achar. Achei. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, pois a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É isso, irmãos. Ele disse antes aqui ainda, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Essa era a diferença de Davi para Saul. Porque Saul errava e não se arrependia. Ao contrário de Davi, que cometeu erros, era um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, mas errava também. Só que quando ele errava, ele se arrependia. Esta é a diferença de quem quer permanecer na apostasia e quem quer sair desse período apóstata. Porque a apostasia vai levar um esfriamento tal, uma troca de fé, que sabe como ele vai terminar os seus dias? Diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 31, no versículo de número 4, assim, ó. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Suicídio! Olha como ele terminou. Aquele que foi escolhido para ser o rei, o primeiro rei de Israel, termina os seus dias tirando a sua própria vida. Você veja isso, irmãos. Que terrível. E agora, pastor, como a gente resolve tudo isso? Pelo arrependimento, pelo quebrantamento. E em outras palavras, aqui em Levíticos, no capítulo de número 26, para a gente encerrar, diz assim, ó. Levíticos 26, no versículo 10. E comereis da colheita velha, que há muito tempo está guardada, e tirareis fora a colheita velha, para que possa receber a colheita nova. É simples, simples, simples. Quer mudar tudo isso? Você já comeu muito da colheita velha. Você tem muito da colheita velha guardada no seu coração. Velhas manias, velhos pecados, voltaram tudo. Lembra dos caminhos antes reprovados? Voltou tudo, né? Você não fumava, você fuma. Você não bebia, você fuma agora. Você bebe. Você ouve música mundana como se fosse natural, porque é coisas belas que Deus deu a capacidade do homem de fazer. Mesmo a natureza caída, ele consegue fazer coisas belas. É blá, blá, blá. Todos os caminhos que foram reprovados de antes, você voltou a fazer. Tira esse depósito velho. Tira esse depósito velho, para que você possa receber o depósito novo, a colheita nova, que é o vinho novo, que é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Que é o Espírito Santo de Deus. Chega de desculpas, chega de mazelas, chega, irmãos. Está na hora de você acabar. É só você. Não fica esperando Deus enviar o arcanjo Miguel, que mandar Gabriel, de mandar uma milícia celestial de anjos aí te visitar. Ainda que ele possa fazer isso, ele não vai fazer isso, porque essa é uma atitude sua e minha. Eu e você, se queremos sair desse marasmo espiritual que nos enroscamos, se queremos sair dessa situação apóstata, que fomos nos esfriando, que fomos nos afastando e trocando de fé, que acreditava aqui, agora acredita aqui, mas acredita lá também. Olha, se queres mudança, tira o depósito velho, para que dê lugar à colheita nova, ao Espírito Santo de Deus. Que Deus, irmãos, possa estar te abençoando com essa palavra, que você possa estar sendo despertado nesta hora, em nome
de Jesus. Amém? Glória a Deus.